Bom, galera, começando mais um on-chain, essa semana mantendo a estrutura aí do último, começando aqui pelo panorama macro, trouxe alguns gráficos aqui legais para a gente olhar. Primeiro, mostrando que a dominância do dólar nas transações internacionais cresceu, atingiu níveis recordes, passou ali de 48%, enquanto a dominância do euro nas transações internacionais caiu drasticamente. Isso reforça a tese né, de força do dólar. A gente tem acompanhado o DXY, que é o gráfico que mede a força do dólar, e ele está subindo bastante, então isso corrobora com a performance do DXY e também, né, põe fim à tese de que muitos analistas mais jovens assim estavam falando sobre a queda do dólar e tudo. Isso até um dia pode acontecer, mas no momento tá acontecendo o oposto, né? O dólar está se fortalecendo cada vez mais e dominando aí as transações internacionais em quase 50%. Isso vai muito em linha com a performance dos bonds de 10 anos, né, que subiu bastante, né, atingindo quase 5%. Então isso mostra que o dólar está bem forte. No contraponto disso, a dívida americana continua subindo a níveis insanos, eu diria. No mês de setembro, acho que no final de setembro ou nessas últimas semanas aí de outubro, eu não consigo ver direito aqui por esse gráfico, mas em um dia a dívida americana subiu de 275 bilhões de dólares. Em um dia. Isso equivale a metade do market cap do Bitcoin, só para a gente ter uma comparação aí com o nosso mercado. Então isso tá acelerando de forma insana. E agora com o cenário de guerra, né, e tudo, com certeza essa dívida vai aumentar, porque, né, a gente viu esse comportamento já em conflitos anteriores. E a guerra escalando, né, enfim, tendo uma proporção maior, com certeza vai afetar a dívida. Taxas terminais. O mercado ainda acredita que a taxa final seria 5,5% e os cortes começariam mais para o final do ano que vem. Isso mudou, né? Os cortes estavam previstos ali para o início do ano, mas com última ata do FOMC e a gente, né, não teve a interpretação ainda do dado do payroll que veio 100% acima. Isso ainda não foi, né, discutido publicamente pelos membros do FOMC, pelo Powell. A gente vai ver aí no próximo CPI e na próxima ata. Mas antes disso, a previsão tinha mudado, devido à postura do Powell aí dizendo que não planeja cortar juros tão cedo. Então o mercado revisou para mais para o final do ano. E isso permaneceu por enquanto. Aqui a gente pode ver o Fear and Greed Index das ações, tá? Esse índice aqui está em nível de medo, mas o mercado americano está performando bem. As pessoas tendem a sentir um medo, né, e uma ganância exacerbadas em momentos cruciais do mercado, e a gente pode estar vivenciando até uma oportunidade, de certa forma, porque eu vou mostrar uma tabela aqui. Eu até não tinha visto isso. Eu vi agora há pouco, antes do call, adicionei aqui a relação de performance do SP500 após eventos militares geopolíticos, né? Então a gente pode ver que no todo a gente teve um retorno médio de 8,5%, 8,6%, e 75%, né, desses retornos foram positivos após eventos geopolíticos. Então as pessoas tendem a ver, pô, tá tendo guerra, Bitcoin vai derreter, mercado de ações vai derreter. Eu recebi várias mensagens, inclusive enfim, pessoas que mandam assim, pô, Bitcoin vai derreter e tal. Isso para mim começa a soar como um sinal de compra, né? Não, claro que não dessa forma, mas se a gente olhar essa tabela aqui, a gente pode ver que em grandes conflitos aí o SP500 performou muito bem. E a gente vê que o índice está performando muito bem, né? Está próximo de topo histórico. Enfim, posso abrir aqui rapidamente. Até desenhei um padrão em Nasdaq que me parece
um cup and handle, né? Uma xícara que pode romper para cima. Enfim, a gente está num grande padrão de xícara. Esse padrão não fui eu que vi, foi o Peter Brandes, que é um trader clássico aí, um cara muito experiente. Ele postou isso, eu achei interessante, eu copiei aqui a análise dele. Aqui seria a xícara e agora a gente estaria formando o handle aqui. Se a gente olhar as proporções de Fibo, né, a retração desse né, tá bem acima do nível de 0,382 que invalidaria. É porque eu apaguei os níveis aqui, mas aqui está em 0,20 e pouco, 28,2, né, que seria o nível ideal dessa retração, que corrobora com o padrão de handle aí. Enfim, então a gente está vendo que o mercado de ações não está respondendo negativamente, apesar do DXY ter subido bastante essas últimas semanas. Isoladamente, nessas últimas semanas, o mercado caiu, mas depois de um grande movimento de alta do fundo, né? A gente teve aqui uma performance muito boa de 32% e uma correção de, enfim, de talvez 8,75%. Então, né, assim, eu não estou vendo esse medo todo aí do mercado por enquanto. DXY chegou num ponto de resistência aqui crucial. Esses candles aqui representam uma resistência forte. E após 12 semanas consecutivas de alta, a gente pode começar a ter uma correção e pode ser benéfico para o mercado como um todo, né? Ativos de risco no geral. Claro que a gente ainda vai ter aí FOMC, CPI aí, como eu disse, no meio do caminho, mas vamos ver até, pode até checar aqui quando que vai ser. Bom, a gente vai ter o CPI aí no dia 13 de outubro e, e FOMC Meeting no dia 2 de novembro, né? Então, estamos próximos aí do CPI, que vai ser importante, né? Nessa semana, inclusive, né? Então, vai ser bem importante aí. Bom, mas voltando aqui, aí, enfim, gestores, analistas, quer dizer, como o Tom Lee, que é um analista conhecido, ele está esperando né, um rally violento antes do fim do ano, porque além do medo estar muito grande e tudo, né, a sazonalidade para o SP500 no final do ano é incrível, né? Assim como o cripto também, né? Bitcoin também. A gente tem performances muito boas no final do ano em diante, né? No último trimestre do ano em diante. Então, enfim, até que a análise gráfica aqui diga o contrário, a gente vai subir, né? Enfim, a gente pode ter algum reflexo da guerra? Pode ter alguma coisa, enfim, um evento, um Black Swan event? Pode, mas apostar nisso, né? Acho que é a maior probabilidade, menor probabilidade. Bom, de macro foi isso. Agora entrando no on-chain, pessoal, comecei aqui pelas transações na rede do Bitcoin que caíram drasticamente esse ano. Enfim, a gente começou o ano bem, né, com esse número bem baixo, devido ali ao momento pós-FTX, enfim, medo máximo no mercado. E agora esse pico aqui foi devido à criação das NFTs do Bitcoin, aqueles ordinals e tal. Isso gerou um hype grande, as transações cresceram depois também que o preço subiu. Eu vou mostrar ali no padrão de acumulação que muitas pessoas compraram esse topo aqui, até por isso o número de transações permaneceu alto, mas agora o número de transações caiu drasticamente. Isso é um ponto bem negativo. E claro, em consequência disso, as tarifas, né, as fees da rede caíram drasticamente. A gente teve um pico aqui por causa dos ordinals, depois isso voltou ao padrão do ano, né, mas enfim, a níveis muito baixos. E como reflexo desses dois gráficos, a gente tem o NVTS, que o NVT significa Network Value Transaction. Ele mede o market cap do Bitcoin dividido pelo total de transações em dólar, né? Como se fosse uma métrica de usabilidade da rede. Só que o NVTS ele divide pela média móvel de 90 dias. Então ele tira, né, tira essa média aí desse indicador. E a gente vê, é o gráfico do meio, tá? Embaixo é o sinal, como se fosse um RSI, então mostra que esse indicador está em overbought, né? Está em sobrecompra.
indicando que o preço do Bitcoin pode estar caro, de acordo com esse indicador. E ali no indicador do meio, certinho, você vê a banda em cima, é porque no site esse gráfico aqui era preto, eu não chequei, agora tá um pouco ruim de ver aqui, mas não sei se vocês conseguem ver. Tem a linha pontilhada em cima e a banda pontilhada embaixo. Então aqui o indicador está trabalhando na banda de cima com o sinal em overbought. Então isso pode indicar que a rede está cara, né? A gente vê aqui, ó, pico de 2000 de 2000 aqui de 2014, não, 2012, 2013. Aqui o pico de 2014, então todas as vezes que esse indicador atinge esses picos aqui, a gente tem picos no preço também. A gente até pode, né, ultrapassar essa banda aqui, mas começa a ficar caro o preço do Bitcoin de acordo, claro que só com esse indicador, né? Eu vou mostrar outros aqui que mostram que é um bom momento de compra também. Então nada determinante. Aqui é só para demonstrar de forma isolada o NVT, que ele está subindo, né, indicando que está ficando caro. Você vê que esse indicador aqui, ó, somente em 2011 que a gente bateu o valor atual, quando a gente bateu o pico lá em cento e poucos dólares. Então, de acordo com esse indicador, o preço do Bitcoin está caro. A gente pode até checar o NVT Price, com certeza está abaixo do preço atual, né? Deixa eu puxar aqui rapidinho. O Willy Woo tem um gráfico, tem um painel interessante aqui que ele mostra. Não, calma aí. Acho que não tô achando, pessoal, mas enfim, aqui a gente pode ver que ela tem um sinal de compra e de venda e o indicador aqui está acima do nível de venda, né? Como a gente viu antes aí. Agora movendo para o stablecoin supply ratio, a gente é um sinal positivo. Esse indicador mostra o ratio entre o market cap do Bitcoin e das stablecoins. Valores mais baixos, né, indicam poder de compra menor. Valores mais altos indicam poder de compra maior. Então, desde o início do ano, quer dizer, desde a queda da FTX aqui, que o Bitcoin bateu lá 15 mil dólares, o supply ratio das stablecoins vem subindo. Então, mostra que o poder de compra no mercado nesse momento está maior também. Aqui, que é o gráfico que eu comentei sobre acumulação, se a gente pegar aqui desde o crash após a FTX, houve grande acumulação. A escala de cor, né, o azul mais escuro, é o nível próximo a 1, ou seja, onde houve mais acumulação do ativo e a escala de cor mais clara é mais fraca, né? Então a gente teve grande acumulação aqui no fundo, mas depois houve grande acumulação perto do topo e aqui no topo, ó. Agora isso diminuiu, então a perda realizada do mercado aumentou um pouco, por isso até a gente pode ter visto esse movimento de queda aqui, muita gente vendendo com aversão à perda, vendendo no prejuízo, porque houve grandes acumulações aqui próximo ao topo. E por essa razão a perda realizada aumentou um pouco enfim, desde o crash da FTX isso vem diminuindo muito, né? Aqui o pico de perda realizada estava acima de 0,6, mas depois do topo onde houve acumulação, o indicador deu um saltinho para cima aqui, está próximo a 0,2 agora, 0,15, que é ainda um nível baixo de perda não realizada. Então, por esse gráfico a gente pode esperar uma não, né, pressão de venda por causa desses investidores que tendem a vender no pânico ou não tem estômago para aguentar perdas. Aqui é um gráfico de exaustão de venda do Bitcoin. Eu nunca tinha visto esse gráfico, encontrei ele hoje, achei interessante.
Ele mede a quantidade de bitcoins negociados pelo acumulado de 90 dias. Isso dá uma razão aí que quando ele tende a bater nessa região vermelha, o indicador ele indica no preço fundos de baixo risco, ou seja, onde houve uma capitulação e houve uma exaustão de venda. Então a gente está atualmente aqui, os 25 mil dólares, que é esse ponto aqui, ele foi caracterizado como um fundo de baixo risco por esse indicador. Isso pode reforçar uma base de preço interessante, já que esse nível é crucial para a gente manter a tendência de alta graficamente no semanal do Bitcoin. Então, achei bem interessante esse ponto. Me faz crer até que a gente pode segurar esse suporte aí, mesmo que a gente perca 27 mil dólares, que é o nível atual que a gente está trabalhando aí para segurar, como eu já apresentei isso no Morning Call, a gente pode segurar 25 mil dólares, que foi esse fundo aqui, ó, muito importante, tanto no ponto de vista gráfico como fundamental, né, fundamentalista, quer dizer. Então, esse fundo aqui é bem importante para a gente manter a tendência de alta no ativo no tempo gráfico de peso, né, que é o semanal. Então, mesmo que a gente rejeite aqui das médias, perca essa base de preço, a gente pode segurar 25 mil dólares de alguma forma, né? Seria interessante para o ativo, senão a gente vai testar o preço realizado com certeza. Se a gente romper isso aqui, a estrutura de alta vai ter sido perdida. Na verdade, é isso que a maioria dos analistas que eu acompanho aposta nisso que vai acontecer. O Bitcoin vai retrair, vai perder esse suporte aqui e vai vir testar essa região aqui, como aconteceu em ciclos anteriores de anos pré-halving. Em 2019 aconteceu isso, 2000 e... 2011 eu não sei, né? Confesso que eu até descartaria, o market cap do ativo era insignificante. Né? 2012 a gente teve um halving, 2015 aconteceu isso e 2019 aconteceu isso. Então, muitos apostam que vai acontecer novamente. Mas olhando esse fundo aí de acordo com esse indicador, eu fiquei bem otimista em relação a isso. Aqui mostra a dificuldade de mineração, né? A compressão da dificuldade de mineração, que é também um ponto a favor fundamentalista do ativo. O indicador está trabalhando na região lá de suporte, que todas as vezes foi um bom momento para você acumular. Não necessariamente marcou fundos no ativo, mas marcou regiões interessantes para você acumular, visando o longo prazo. Mas isso a gente já sabe, enfim, a gente cansa de falar aí que esse ano, o momento atual, enfim, se você vai comprar 20, 25, 30, não vai mudar, o Bitcoin vai performar muito bem aí nos próximos anos e isso vai fazer pouca diferença no final. O importante é você estar acumulando quando ninguém quer, que é exatamente agora. O depósito de USDT chamou a atenção também, ele estava ficando lateral, enfim, agora você vê que ele levemente está começando a subir aqui. A gente atingiu um valor que não atingia desde julho, aqui onde a gente teve um pump anterior aqui devido a esse grande pico, mas isso ficou interessante, né? A gente pode também correlacionar isso com o poder das stablecoins subindo. Isso tá, eu acompanho esse gráfico aqui bastante, porque sempre que há um grande inflow de USDTs nas exchanges, geralmente é para comprar, né? Então, aqui ficou bem interessante. E para fechar, não, para fechar, pessoal, análise de mercado de futuros. Depois da queda que a gente teve aqui, né, enfim, essa grande queda aqui no semanal de 10, fechamento foi de 10%, né, mas a queda foi maior. Houve um reset aí da alavancagem, a taxa de financiamento de contratos futuros chegou próxima de zero. Agora ela já cresceu de novo, né, enfim, já está próxima de 4%, mas ainda abaixo da taxa dos contratos trimestrais. O Open Interest também teve uma leve crescente aqui, ainda não superou o nível anterior da queda, e o nível de alavancagem ainda permanece ok, né? Então,
do ponto de vista do mercado de futuros, permanece saudável. Então, enfim, a gente pode esperar que o preço replique esses movimentos que a gente viu, a não ser que entre volume, né? Mas a gente sabe que a liquidez está sendo retirada, então realmente o mercado está chato, né? Nesses últimos meses aí, mas com análise on-chain a gente consegue ver coisas interessantes. Então esse foi o on-chain aí dessa semana, pessoal.